Olá, pessoal! Hoje vamos dar continuidade ao nosso projeto Luckstar e quase se aproximando aqui do final das aventuras de Luckstar. Já passamos de 70% da série, então hoje nós vamos falar sobre o grande Sol de Mercúrio. Aqui tá bem apagadinho, mas eu vou deixar aqui a capa com as cores originais para vocês darem uma olhada. E que essa história em específico, ela tem um quesinho de especialidade do nosso mestre da ficção científica. Estou falando de que, mais uma vez, Asimov escreveu essa história lá no ano de 1965. Faltava 10 anos para o meu pai nascer. E aí, gente, ele usou, mais uma vez, o conhecimento da época. Ele acreditava que Mercúrio não tinha rotação, ou seja, um lado era eternamente iluminado, outro lado era eternamente na escuridão. Só em 1970 foi que se descobriu a verdadeira natureza de Mercúrio, todos os seus comportamentos. E assim, um ano mercuriano, ele tem 3 meses. Quanto mais próximo um corpo está do Sol, mais rápido sua translação, seu giro em torno dele. Mas uma particularidade, por que acreditava-se que Mercúrio não tinha rotação? Porque a rotação é extremamente lenta. Ela leva cerca de 58 dias para acontecer, mas existe rotação. Metade do ano mercuriano na luz e a outra metade na escuridão. Escuridão e frio. Frio congelante, mesmo que seja tão próximo ao Sol, porque os raios solares eles não conseguem fazer a convecção para o lado escuro e não existe atmosfera no planeta, logo não existe um efeito estufa, então o planeta não prende essa radiação para aquecer o seu lado escuro. Então, o lado que está iluminado, ele chega a temperaturas exorbitantes, suficiente para derreter chumbo, ferver enxofre, tudo que você possa imaginar. Seria insuportável e impossível uma pessoa sobreviver no lado claro de Mercúrio. E o lado que está na escuridão, totalmente incompatível com a vida por conta das baixíssimas temperaturas. Então vamos lá. David Luckstar agora vai para Mercúrio, pois a Terra também está se valendo de Mercúrio por causa de sua proximidade com o Sol, e lá existe o chamado Projeto Luz, que tinha como objetivo captar a radiação de Mercúrio, aproveitar a infinita força do Sol e gerar energia para trazer para a Terra. Então, como era que essas pessoas sobreviviam lá? Elas sobreviviam na pequena faixa de penumbra. E aí, o que é que o David Luckstar foi fazer em Mercúrio dessa vez? Investigar algumas falcatruas que estavam acontecendo por lá, pois existiam indícios de sabotagem no Projeto Luz. Como era que esses projetos funcionavam? Existiam minas em Mercúrio, a maioria desativadas, que essas sondas elas eram colocadas através dessas minas para que perfurassem o solo e saíssem no lado claro, lembrando que nenhum ser humano trajado de nenhuma forma conseguia ficar do lado claro. E uma coisa que eles podiam ver muito bem de onde eles estavam em Mercúrio era a coroa solar, coisa que aqui da Terra a gente só consegue ver em casos raros, principalmente aqui no Brasil, de eclipse total. É a única hora que a Lua, quando a Lua cobre o Sol, a gente consegue ver a coroa solar. Então, lá era algo bem evidente. É claro que você não podia chegar muito perto e você tinha que estar com roupas extremamente preparadas para aguentar tanto calor. Então, aí o Luke foi investigar essas ameaças de sabotagem, essas possíveis sabotagens ao Projeto Luz, porque existiam cabos que estavam sendo cortados, vários e vários indícios que tinha alguma coisa errada, mas que ninguém conseguia dar algum parecer, porque afinal de contas tinha que ir para o lado claro, ver o que estava acontecendo com as sondas, que faziam a conversão da energia, e aí as teorias começam a surgir. Bom, gente, aqui, como nos livros passados, também os sirianos, os seres humanos que colonizaram o sistema solar da estrela Sirius, que moravam por lá. Eles eram os principais suspeitos em casos de qualquer eventualidade dessa. Qualquer coisa que acontecia de errado, vamos colocar a culpa nos sirianos. Então vamos lá.
Quando essa investigação começa, algumas sondas, uma espécie de drones hoje, que eles eram altamente blindados, altamente resistentes ao calor, eles são enviados para o lado claro para tentar colher algumas informações. E em uma dessas vistorias foi captado uma presença no lado claro que indicava que essa presença ali, móvel, aparentemente viva, era quem estava causando as sabotagens. E aí, qual é a primeira suspeita de Luke? Que existiam seres mercurianos, seres nativos do planeta Mercúrio. E aí, aquela questão para resolver. Tudo é possível até que se prove o contrário. Agora, vamos investigar para saber de fato se é um ser mercuriano. Então aí, Luke, sendo Luke, ele vai fazer a maior loucura de todas. Ele vai se vestir de um traje altamente resistente, mesmo sabendo que é altamente contraindicado que se vá para o lado claro. Mas aí ele tem uma estratégia, que é ir por dentro das minas, procurar faixas de rocha onde a luz não consiga ter penetrado totalmente alguma coisa dessa natureza. Então, ele vai até essa mina, lembrando que Bigman também está com ele. Bigman tenta impedir de todas as formas, mas não consegue. Bigman fica e Luke vai. Quando ele chega no lado claro, ele tenta se manter na faixa de penumbra para não morrer queimado instantaneamente. Ele vê a dita forma humanoide. Então, quando ele se depara com o dito ser mercuriano, não é possível. O que era o ser mercuriano que estava sabotando as usinas do Projeto Luz? Era um robô, gente. Um robô de fabricação siriana. No sistema solar do planeta Sirius, eles já tinham em sua civilização essa presença de robôs. E os robôs, para os sirianos, eles eram da família. Eles eram robôs domésticos. Quem aqui já assistiu Eu, Robô, do Isaac Asimov, é algo bem parecido com aquele sistema. Então, Luke tenta confrontar o robô. E o robô tinha ordens restritas para eliminar qualquer coisa que tentasse se opor ao seu objetivo, que era destruir as usinas. Mas aí, o que acontece? Luke é um ser humano. E qual é a grande questão de Luke frente ao robô? Principalmente para o robô, as 3 leis sagradas da robótica, que eu vou deixar aqui para vocês verem quais são. Mas a primeira lei, que um robô ele sempre deve obedecer às ordens de um ser humano. A segunda lei, um robô nunca deve ferir um ser humano. E essas leis, elas não podem entrar em choque uma com a outra. Então, como era que isso ficava na programação do robô? Porque a ordem era para destruir qualquer coisa. Mas Luke era um ser humano e um robô nunca, jamais pode atacar um ser humano. Como era que ele ia resolver? O robô, em sua programação. Ele ainda tentava lutar contra seu instinto de obedecer o que foi lhe imposto, mas ele não conseguia. Só que o Sol não era para brincadeira, mesmo que fosse um robô todo de metal. Ele estava para não suportar o calor. A sua vida útil estava muito próximo do fim, devido à alta radiação. Então, Luke consegue se aproximar do robô. Aqui vocês vão precisar ler para saber como. É claro que eles não ficam no lado claro, Luke não aguentaria, eles ficam na faixa de penumbra. E quando o robô estava para pifar de verdade, Luke consegue tirar dele o seu número de série. Então, o que era que ele sabia? Não poderiam ter sido sirianos. Os sirianos jamais iriam expor um de seus preciosos robôs a uma situação como aquela. Nunca, jamais. Então, logo, só poderia ser alguém do Conselho da Ciência que estava em Mercúrio, que tivesse viajado recentemente ao sistema solar de Sirius e tivesse trazido um de seus robôs. Então, de posse desse número de série, Luke já poderia entrar em contato com Sirius, ou então pelo menos ameaçar a pessoa que fosse suspeita de ter trazido um robô siriano e tê-lo maltratado tanto, exposto àquelas condições que os sirianos jamais perdoariam. Gente, para vocês terem noção, viajar até Sirius, roubar um robô de Sirius, trazê-lo para o nosso sistema solar e ainda expor o robô a uma escravidão desgraçada dessa na
insuportável radiação de mercúrio, só isso já era motivo de guerra. Então, de posse do número de série do robô, Luke teve todas as suas armas para acusar a pessoa ou as pessoas que tinham viajado para o sistema solar de Sirius até que o culpado se entregasse. Então, final previsível, ele vai conseguir desmascarar a pessoa que estava por trás da sabotagem do Projeto Luz, seja por qual razão, mesmo que essa pessoa também seja um terrestre, também iria se valer de toda a produção de energia que era feita em Mercúrio, suas razões são tortas e desconhecidas, mas como na humanidade sempre aparece de vez em quando alguém que tem seus motivos para tais ações, não é verdade? Então aí mais uma vez ele consegue desvendar o mistério e assim é um dos livros mais curtinhos. Não tem muito o que enfeitar, eu acho que é por causa do calor, ele não tem muito o que conversar, mas assim, eu já recebi algumas críticas que essa série ela é previsível demais. Só que eu continuo lendo e achando incrível. Porque assim, Luke está é o herói. A gente já sabe que ele vai desmascarar, mas nada se compara à aventura, à viagem, ao brilho das estrelas que ele consegue ver sem a atmosfera e principalmente os conceitos da época que a imaginação do autor ela cria para nós. Quando os estudos não eram avançados o suficiente, e aí ele tinha que se valer dessa imaginação para criar os seus cenários fantásticos. Eu até prefiro. Se ele tivesse mais conhecimentos na época que o livro foi escrito, ele teria que adaptar ao conhecimento, então a sua imaginação ela ficaria um pouco presa. Então, assim, curiosidades incríveis sobre Mercúrio. Fica a 5 minutos-luz da Terra. Se existissem naves potentes o suficiente para viajar na velocidade da luz, imagina eu chegar em Mercúrio em 5 minutos. Seria incrível. E também a questão da própria rotação, as sondas espaciais que foram mandadas a Mercúrio para escaneá-lo. Então, é sabido também que a densidade de Mercúrio ela só perde para a densidade da Terra e é um planeta extremamente pequeno. Então, tudo isso, para quem gosta de ficção científica, para quem gosta do espaço, do universo, é uma delícia de ler. Então, já estou com o coração bem apertadinho porque nós estamos chegando ao final da série. Nesse momento só ficam faltando os robôs de Júpiter. Acho que o Grande Sol de Mercúrio foi uma introdução à robótica. Eu ainda não li os robôs de Júpiter, mas acredito que dessa vez os sirianos vão participar mais. Até porque no sistema solar de Sirius, os robôs eles já são uma realidade, já fazem parte da vida das pessoas, são domésticos. Eles cozinham, eles limpam casa, eles aparam a grama, eles cuidam do jardim. Então, eu tenho essa impressão que os sirianos vão participar um pouco mais. E depois, os Anéis de Saturno, que é o desfecho da série Luke Star. Eu já li há muito tempo, mas não vou dar spoilers aqui. Eu vou ter que relembrar algumas coisas para trazer para vocês, mas eu sei que é incrível. Nós vamos literalmente para dentro dos anéis e com termos bastante científicos, de grandes estudiosos. Então, vale muito a pena, só aí dispenso comentários. Então, gente, esse foi o livro de hoje. Se você chegou até aqui, gostou desse vídeo, por favor, não deixe de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal, que isso vai me ajudar bastante. A todos vocês, um grande beijo. Até a próxima semana, até os próximos vídeos.